Olá pessoal, meu nome é Emerson e hoje iremos falar um pouco sobre a intubação orotraqueal, o que é, para que serve e como é feita. A intubação orotraqueal, muitas vezes conhecida apenas como intubação, é um procedimento no qual o médico insere um tubo desde a boca da pessoa até a traqueia, de forma a manter uma via aberta até o pulmão e garantir a respiração adequada. Esse tubo é ainda ligado a um respirador, que substitui a função dos músculos respiratórios, empurrando o ar para os pulmões. Dessa forma, a intubação é indicada quando o médico precisa ter total controle sobre a respiração da pessoa, o que acontece mais frequentemente durante cirurgias com anestesia geral ou para manter a respiração em pessoas internadas em estado grave. Este procedimento só deve ser feito por um médico profissional de saúde capacitado e em local com equipamentos adequados, como hospitais, pronto-socorro e unidade de pronto atendimento, já que existe risco de causar lesões graves na via aérea. Agora iremos falar sobre sequência rápida de intubação. Em caráter de emergência, dispõe-se de uma técnica conhecida como sequência rápida de intubação, ou também conhecida como ISRE. O objetivo desta técnica é obter o controle das vias aéreas no menor tempo possível após a abolição dos reflexos protetores. Diante disso, a sequência rápida de intubação reduz o risco de aspiração do conteúdo gástrico, posicionando o tubo endotraqueal mais rapidamente possível após a perda de consciência do paciente. Além disso, algumas situações são mais associadas aos riscos de aspiração, como trauma, ausência de jejum, obstrução intestinal, dentre outras. Portanto, para que se sistematize a técnica, a mesma foi dividida em 7 etapas, comumente conhecidas como os 7 P's da intubação orotraqueal. Quais são os 7 P's da intubação? Esse passo a passo gera os P's da sequência rápida de intubação e é composto dos seguintes itens: preparação, pré-oxigenação, pré-droga, paralisia após indução, posicionamento do paciente, passagem do tubo orotraqueal, pós-intubação. Então vamos falar um pouco da preparação. O primeiro passo deve assegurar que a intubação ocorra sem erros de equipamentos, além de prever se a intubação será difícil. Esse passo deve durar menos que 5 minutos e é sistematizado em avaliação, checklist de material, monitorização, preparo de drogas e acesso venoso. Para facilitar, podemos usar o mnemônico Stop Mind. S. Sucção. Deixe o aspirador pronto. T. Teste todos os equipamentos necessários, de preferência, mais que uma pessoa testando. O. Oxigênio pronto para pré-oxigenação. P. Posicione o tubo na mesa para facilitar o procedimento. Coloque o tubo em formato anatômico, formato de vírgula. M. Monitorize o paciente com cardioscopia e oxímetro de pulso. A. Avalie a via aérea do paciente. I. Intravenoso. Deixe sempre um acesso pérvio periférico com gel calibroso. D. Drogas para utilização. Escolher e preparar as drogas. A avaliação da via aérea do paciente pode ser feita através da técnica Lemon ou simplesmente pela classificação de Mallampati e classificação de Cormack-Lehane, esta é última durante a intubação. Se for observado via aérea difícil, devemos solicitar o kit de via aérea difícil e já pensar em possíveis complicações, devendo sempre ter um plano alternativo em mente. A técnica Lemon é um mnemônico no qual devemos avaliar 5 itens. Loop, onde devemos observar edema, traumas faciais, desvio traqueal. Evaluate, que significa avaliar. O que significa 3, 2. Significa que o paciente deve ter uma distância de 3 dedos entre a arcada dentária superior e a arcada inferior, uma distância de 3 dedos entre a proeminência mental e o início do pescoço e, por fim, 2 dedos entre a cartilagem tiroideia e a mandíbula. Mallampati. Avaliar a visibilidade de palato mole, false, úvula e pilares com o paciente sentado numa posição neutra, com a boca na maior abertura possível e com a língua em protrusão máxima. Obstrução. Amigdalianos. Avaliar presença de corpo estranho, tumores, abscessos, epiglote ou hematoma em expansão. Neck mobility. Avalie a mobilidade do pescoço pedindo ao paciente para levar o mento até o peito e tentar fazer uma extensão máxima. Na pré-oxigenação deve-se manter uma fração de inspiração de oxigênio, FiO2, de 100% durante 3 a 5 minutos. Com isso, consegue-se uma apneia de 3 a 5 minutos antes que a saturação de oxigênio caia para menor que 90%.
Isso permite que aumente a reserva de oxigênio e prolongue o intervalo antes que ocorra a dessaturação importante da hemoglobina. Logo, deve-se utilizar uma máscara que oferte o oxigênio a 100% sem ventilar o paciente. No pré-tratamento durante essa fase, os medicamentos são administrados 3 minutos antes da administração de succinilcolina e um agente de indução para mitigar os efeitos fisiológicos adversos da laringoscopia e intubação na condição de apresentação do paciente. Na paralisia com indução apesar do mnemônico, a sequência correta é primeiro realizar a indução e depois a paralisia. Nesse passo é administrada uma droga hipnótica, capaz de induzir sono, seguida de um bloqueador neuromuscular, na maioria das vezes succinilcolina, em bolos e de forma rápida. O bloqueador neuromuscular otimiza a intubação de sequência rápida, sendo indispensável, e minimiza os riscos de aspiração e hipotensão. O midazolam, por ser cronotrópico e inotrópico negativo, detona a performance cardíaca, devendo ser utilizado, com base nas evidências atuais, apenas se for a única droga disponível no serviço, e saiba que você deve ter cristalóides e noradrenalina de resgate já preparados, junto a avaliações acuradas do estado hemodinâmico. No posicionamento do paciente nesta fase deve-se posicionar o paciente em decúbito dorsal a 30 graus de inclinação no dorso, em posição de Smith ou farejador, coxim na região occipital, mais hiperextensão do pescoço, se não houver contraindicação para tal. O objetivo é alinhar os eixos oral, laríngeo e faríngeo do paciente. Posicionamento do tubo com confirmação. Basicamente, chegou a hora de passar o tubo. Agora vamos discorrer passo a passo o procedimento. Segurar o tubo com mão direita e laringoscópio com mão esquerda. Colocar o laringoscópio pela rima labial direita e deslocar a língua para a esquerda. Tracionar o laringoscópio para cima e para frente a aproximadamente 45 graus, posicionando na valécula. Evitar movimento de báscula. Visualizar as cordas vocais. A intubação não pode ser realizada às cegas, devendo ser realizada sob visualização direta das cordas vocais. Introduzir tubo até que a borda proximal do cúfio ultrapasse as cordas vocais. Parte distal do tubo deve estar a 5 a 7 cm da carina, normalmente isso é a marca de 22 cm em adultos. Retirar fio guia. Insuflar cúfio com seringa de 6 a 10 ml de ar, 20 ml de mercúrio. Acoplar ambu e insuflar, auscultando o epigástrio, pulmão esquerdo e pulmão direito, respectivamente. No pós-intubação. Nesta última fase, chamada pós-intubação, já foi confirmada a intubação e fixaremos o tubo com esparadrapo ou acessórios próprios. Nela, é necessária a realização de uma radiografia de tórax, para verificar a posição do tubo ou evidenciar alguma complicação. Além disso, deve-se lembrar de colocar o paciente em ventilação mecânica e se manter toda a monitorização. Um dos pontos cruciais é ficar atento à ocorrência de hipotensão, que é um evento comum após a intubação, seja pelos efeitos das drogas usadas da indução ou após o início da ventilação mecânica. Haja vista a diminuição do retorno venoso. Complicações da intubação orotraqueal. Na intubação orotraqueal, como todo procedimento, tem seus riscos envolvidos. Logo, o médico deve estar atento aos possíveis acometimentos. 1. Intubação esofágica não reconhecida. 2. Hipoxemia, hipercapnia. 3. Vômitos e aspiração, síndrome de Messelson. 4. Pneumonite e pneumonia. 5. Trauma nos dentes, lábios e cordas vocais. 6. Exacerbação de lesão em cervical. Em relação às drogas de indução para a realização na intubação orotraqueal, seu objetivo visam, também, reduzir a resistência das vias aéreas. Por fim, as drogas de paralisação, como succinilcolina e rocurônio, atuam na otimização da intubação orotraqueal e reduzem a chance de hipotensão e aspiração. Agora iremos falar um pouco sobre elas. O fentanil é um dos agentes farmacológicos recomendados no pré-tratamento. É utilizado em doses inferiores à anestesia geral, com o objetivo de reduzir a resposta cardiovascular exagerada e o aumento da pressão intracraniana. Na intubação orotraqueal em sequência rápida em crianças, deve ser administrado na seguinte apresentação e dose: fentanil, 50 mcg/ml, 2 a 4 mcg/kg, intravenoso, lento. Elas devem ser administradas 3 minutos antes
da passagem do tubo. Vantagem: efeito rápido. Desvantagem: hipotensão, risco para rigidez muscular. Contraindicação: hipersensibilidade ao fentanil. Precaução: infundir em 1 a 2 minutos. O etomidato é um hipnótico intravenoso de ação curta, indicado para a indução da anestesia geral. Esta pode ser mantida sem a associação com anestésicos inalatórios, anestesia inteiramente intravenosa, ou com a participação destes em proporções bastante limitadas. Etomidato pode ser utilizado para anestesia geral. Como agente de indução, etomidato é particularmente indicado para intervenções de curta duração, menos de 10 minutos, procedimentos diagnósticos e intervenções realizadas em ambulatório quando se deseja recuperação rápida com boas condições de orientação, deambulação e equilíbrio. Como o etomidato tem poucos efeitos sobre os parâmetros hemodinâmicos das doses recomendadas, seu uso é particularmente indicado em cirurgias cardíacas e em pacientes cardíacos. Vantagem: efeito rápido e curto, não influencia na hemodinâmica, não causa depressão do miocárdio. Desvantagem: reduz limiar convulsivo. Contraindicação: hipersensibilidade ao etomidato. Precaução: atentar para o risco de insuficiência adrenal. A ketamina é um anestésico geral que é utilizado em cirurgias e procedimentos médicos em que o paciente precisa ser sedado. A ketamina pode ser absorvida tanto por inalação quanto por injeção. Vantagem: bom para efeito hemodínico, efeito broncodilatador. Desvantagem: disforia e alucinação. Contraindicação: cardiopatia isquêmica, emergência hipertensiva, dissecção de aorta, hipertensão intracraniana. Precaução: infundir 1 minuto, diminui chance de depressão respiratória. Succinilcolina é um agente bloqueador neuromuscular utilizado como relaxante muscular em anestesia de curta duração. Também é utilizado para intubação endotraqueal e para reduzir a intensidade das convulsões induzidas farmacologicamente ou eletricamente. Vantagem: efeito rápido e curto. Desvantagem: fasciculação, risco de hipersensibilidade maligna, trismo, risco de paralisia prolongada. Contraindicação: rabdomiólise, hipercalemia, insuficiência renal, hipertensão intracraniana. Precaução: administrar sem diluição e em bolus. Por hoje é só, pessoal. Esperamos vocês na próxima aula.